Fala pessoal, tudo bom com vocês? Nós estamos começando mais um IFTcast, diretamente da Baixada Maranhense para as nações da Terra. E eu quero aqui explicar para você o motivo de eu estar aqui sozinho. É que nós agora iremos gravar, falar sobre assuntos específicos e toda segunda-feira nós estaremos colocando aqui no nosso canal assuntos onde eu estarei falando aqui com vocês. E toda sexta-feira nós estaremos compartilhando com vocês o podcast de bate-papo com um convidado, eu, Pastor Ribinha. Aí geralmente vai ser eu e ele, vai ter um convidado também aqui com a gente, tá bom? Então a gente tá com essa novidade, que toda segunda-feira estarei aqui falando com você sobre algum assunto. E se você tem algum assunto que você queira que nós falemos, coloca aí nos comentários, já aproveita, já curte, comenta, compartilha com algum amigo seu, com alguma pessoa. Tenho certeza que isso aqui vai edificar a vida de pelo menos uma pessoa. E eu já estarei feliz se pelo menos uma pessoa entender o que eu vou compartilhar aqui. Tá bom? Então não esquece aí, deixa sua curtida, seu comentário, compartilha, porque assim o YouTube vai reconhecer que o conteúdo é relevante e vai sugerir para outras pessoas. E eu gostaria aqui de falar com você sobre o que não é profecia. E esse é um assunto que nós precisamos falar, porque dezenas de pessoas têm dúvidas sobre o que é de fato uma profecia, o que não é profecia. E eu confesso para você, eu quando comecei a desenvolver isso, eu fluía de forma errada várias vezes. E o que acontecia? Eu machuquei pessoas ficaram com raiva de mim, eu falei o que não devia, porque eu não tinha o entendimento correto a respeito dos dons espirituais, né, e profecia. Hoje nós vamos falar sobre profecia. Então, quando eu não tinha esse entendimento correto e eu tentava fluir, eu errava na maioria das vezes, que eu não pedia ajuda para alguém que já era experiente nesse assunto. Então, uma das primeiras coisas que eu quero falar para você é que se você está começando agora a fluir em profecia, tenha alguém perto de você que já desenvolve isso, que já tem maturidade a respeito desse assunto, que vai te auxiliar para que você possa fluir da maneira certa. E eu tenho certeza que se você fluir da maneira certa, pessoas serão edificadas em nome de Jesus, tá bom? Então eu quero aqui expressar que ao longo da minha caminhada a respeito desse assunto, que já são 10 anos desenvolvendo isso, falando sobre isso, fluindo nos dons, a respeito do ministério profético, que é o assunto que sempre ganha meu coração e todo mundo que caminha comigo sabe disso. Nesse período eu percebi que se eu não buscasse o entendimento correto, eu não iria avançar, não iria desenvolver. Então isso pode causar um dano muito grande, porque imagina só, você vai profetizar sobre a vida de alguém. A sua profecia, cara, a respeito da vida de alguém, pensa que o que você vai falar para ela vai ser extremamente importante e pode ressignificar a vida dela, pode fazer com que ela compreenda coisas a respeito daquilo que vai direcionar a vida dela, que vai impactar a vida dela. Ela pode querer tomar decisões com base naquilo que você vai falar. E é claro que não só com base nisso, acho que a primeira coisa que a pessoa precisa ter é a sua vida de comunhão com Deus, de intimidade com Deus, e a profecia vai vir para confirmar aquilo que Deus já falou com a pessoa. Mas, gente, de verdade, eu quero falar porque eu tenho certeza que nós veremos pessoas desenvolvendo isso de maneira sadia, que não vai machucar as pessoas, que não vai condenar as pessoas, que não vai apontar o dedo para as pessoas, mas pelo contrário, vai manifestar o amor de Jesus sobre a vida das pessoas que estarão recebendo aquela sua palavra. Então vamos lá, eu quero falar um pouco sobre o que não é profecia. E eu sei que você deve ter dúvidas, eu também tenho dúvidas e a gente está a cada dia aprendendo. Mas olha o que diz, por que nós devemos falar sobre isso?
Em 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. E esse ignorantes que o apóstolo Paulo está falando, ele não diz respeito à ignorância da falta de conhecimento da existência do dom. Não diz respeito de pessoas que não estão sabendo que existe esse dom. Na verdade, aqui a ignorância é a respeito da forma correta de fluir no dom, de desenvolver o dom. Existe uma maneira certa, existe uma maneira bíblica, existe a maneira de Deus, e nós precisamos entender isso lendo a palavra de Deus, que vai nos ajudar. E eu lembro que uma vez eu tinha uma palavra para alguém, e era um casal. E olha o que aconteceu. Na época eu estava aprendendo, e quando eu fui, todas as vezes que eu recebia algo de Deus, eu sempre procurava o meu pastor, até porque eu estava aprendendo e eu não sabia como fazer. Mas eu lembro que dessa vez eu não procurei o meu pastor. Sabe o que aconteceu? Eu tinha a revelação de Deus, mas eu interpretei errado e apliquei errado. Então, se você tem uma revelação de Deus, mas você interpreta errado, a sua aplicação também vai ser errada. Cara, aquele casal ficou arrasado, como que eu falei. Eles ficaram muito tristes comigo. Eu tive que ir na casa deles depois, pedir perdão. Eu acho que eu tinha 2 anos de convertido. Pedi perdão para ele, para os dois, e eles me perdoaram. E eu aprendi com aquilo. Mas por que a gente deve aprender? Porque a Bíblia diz que nós devemos entender, desenvolver da forma certa. Mas a Bíblia também diz que nós devemos, na verdade a Bíblia nos incentiva a profetizar, e ela diz que todos nós podemos profetizar. Em 1 Coríntios 14:1 diz assim: sigam o amor e busquem com dedicação os dons espirituais, mas principalmente o dom de profecia. Então olha isso, o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1, está falando que o dom de profecia é o dom mais importante. Por que ele é o dom mais importante? E vale lembrar que aqui ele está falando sobre 2 assuntos: oração em línguas, falar em línguas, e profecia. Então ele está falando que profecia é mais importante do que falar em línguas, e você já vai entender por quê. Porque quando você fala em línguas, apenas você se edifica, mas quando você profetiza, você edifica o próximo, você edifica a igreja. Em 1 Coríntios capítulo 14, 39, diz assim: portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o dom de profecia. Olha aí, mais uma vez nós estamos vendo o apóstolo Paulo falando para buscar com dedicação o dom de profecia. No versículo 21 do capítulo 14, ele diz assim: pois todos vocês podem profetizar. Então é um dom que está à disposição de todo crente. Todos nós, crentes nascidos de novo, cheios do Espírito Santo, em algum momento da sua vida vai profetizar, vai fluir nesse dom, e então você precisa desenvolver isso da maneira certa, ter esse entendimento correto. A primeira coisa que eu quero falar com você sobre o que não é profecia profecia não é pensamento positivo. Cara, talvez na falta de compreensão, nós achamos que pensamento positivo é profecia. E eu vou dar um exemplo para você. Sabe quando nós estamos no culto e tá aquela presença de Deus, nós estamos cantando e de repente o pregador, ele olha para nós e diz assim: vire para o seu irmão, estenda a mão sobre ele e profetiza, você terá a melhor semana da sua vida. E eu quero dizer para você aqui agora que isso não é profecia. Isso não é profecia. Se você já vai entender por quê. Outra coisa, profecia não é adivinhação. Cara, às vezes a gente está ali, a gente vai percebendo o ambiente, a gente vai percebendo como as coisas estão sendo conduzidas, como que a nossa sociedade está, e a gente
tenta falar algo, a gente tenta adivinhar o que vai acontecer, e eu quero dizer para você que isso não é profecia, mesmo que você consiga acertar aquilo que vai acontecer. Então, duas coisas, não é pensamento positivo e não é adivinhação. Então, o que é profecia? A primeira coisa, profecia é conhecer o coração e a mente de Deus e traduzir isso através de uma linguagem humana, seja para uma igreja, uma pessoa, para uma cidade. E ela não tem origem humana. A revelação que você vai ter não tem origem humana. Ela tem a origem totalmente divina. Uma vez uma pessoa me procurou e ela falou assim: olha, eu quero falar para você sobre tal pessoa. E ela falou várias coisas. E eu perguntei para ela assim: quem te falou isso? Aí ela meio assim desconfiada, ela falou: não, Deus me revelou. Aí eu perguntei de novo: tem certeza que foi Deus que falou isso para você? Quem falou? Aí ela disse: não, tal pessoa falou isso para mim. Aí eu precisei corrigir e falei: olha, isso não é uma revelação de Deus. Sabe o que é isso? Fofoca. Você está profetizando uma fofoca que você ouviu. Cara, e quantas vezes a gente se pega querendo profetizar algo que alguém nos falou? Então, profecia não é uma informação humana, ela é uma informação divina, ela vem totalmente de Deus sobre nós e ela pode vir através de uma imagem projetada na nossa mente, ela pode vir através de uma visão, na verdade, pode ser uma visão aberta, pode ser uma visão fechada, que aí fechada tem a ver com uma imagem que Deus traz na nossa mente. Pode ser um testemunho interior, aquela sensação que nós temos dentro de nós, mas ela não pode ser uma informação vinda de uma pessoa, de uma outra pessoa ou de um noticiário que você viu. A outra coisa que eu preciso que você entenda é que a profecia, ela não é uma informação para um indivíduo. E essa aqui, ela é muito comum, porque às vezes a gente fica procurando uma palavra para uma pessoa. Não é que Deus não fale com uma pessoa, não tem algo para falar a respeito de uma pessoa. Ele tem. Só que quando Deus fala para uma pessoa, Deus está vendo o coletivo e Deus não está vendo a pessoa apenas de forma individual. A bênção que Deus tem, a revelação que Deus tem, aquilo que Deus fala a respeito de nós, inclui, na verdade, nós dentro do propósito de Deus. E essa informação, ela vai falar a respeito do propósito de Deus e nós vamos comunicar para que a igreja seja edificada. Amém? Então essas são algumas das informações que nós precisamos entender sobre o que não é profecia e o que é profecia. Tá bom? E lembrando que profecia, ela vem para edificar, exortar e consolar. Tá bom? Então a sua profecia precisa ter essas três coisas. E aí eu paro aqui e eu quero que você entenda que o fundamento da profecia é o amor. Quando nós lemos o capítulo 14, versículo 1, diz assim: sigam o amor. E depois ele diz: busquem os dons. Então o fundamento dos dons é o amor. Quando nós vemos o capítulo 13, lá também fala sobre o amor. E diz que nós podemos ter todas as revelações possíveis, mas se não tiver amor, de nada vale. Então lembre-se, a pessoa que vai receber aquela revelação que você vai liberar, ela precisa ser tocada pelo amor de Deus. Até quando é uma palavra de exortação, o amor de Deus a fluir por meio da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Então eu quero que você comente aí agora alguma dúvida que você teve, ou coloca assim, IFTcast profecia. Coloca aí IFTcast profecia. E se você tem alguma dúvida, alguma coisa para falar, comenta aí também que vai ser top demais. Tá bom, pessoal? Que Deus abençoe a sua vida, que você possa fluir, ter muitas revelações de Deus e que pessoas sejam edificadas, tocadas por meio da sua vida. Em nome de Jesus, um abraço e nos vemos até mais. Falou, galera!